Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Excelência. Boa tarde, Excelência. Cumprimentar inicialmente o Procurador-Geral da República, o professor Paulo Gonet, uma satisfação a presença de Vossa Excelência aqui. Cumprimentar o Procurador da República, que presencialmente se encontra, o Joaquim Cabral. Cumprimentar o professor César Roberto Bittencourt, o professor Bittencourt, da Defesa, com a doutora Vânia Barbosa Bittencourt. Cumprimentar também o meu juiz auxiliar, Rafael Henrique, que acompanha presencialmente a audiência, junto com a minha chefe de gabinete, a doutora Cristina. Cumprimento também o coronel Cid, que será ouvido. Já foi feita a licitação. Então, nós vamos já começar de forma bem direta o que caracteriza o meu estilo. Eu gostaria de fazer um breve resumo para demonstrar a importância dessa audiência, especialmente do colaborador do coronel Mauro Cid. Todos se recordam que no dia 28 de agosto de 2023, na presença do seu advogado, o senhor Coronel Cid assinou de forma espontânea e voluntária o acordo de colaboração premiada. Esse acordo de colaboração premiada foi homologado por mim em 9 de julho, homologado na sequência por mim, houve o depoimento em 28 de agosto, no dia 22 de março de 2024, nós já tivemos um primeiro problema aqui. Foi necessário convocar uma audiência no Supremo Tribunal Federal, onde o colaborador, Mauro Cid, acompanhado do seu advogado, dos seus advogados, que hoje também estão presentes, reafirmou seu interesse em manter a colaboração premiada, reafirmou que a mesma foi realizada de forma espontânea, voluntária, sem nenhuma pressão da polícia ou do poder judiciário. E a partir disso, nós, todos se recordam, nós mantivemos os termos da colaboração premiada. Eu quero recordar que nos termos da colaboração premiada, isso também é muito importante, nos termos da colaboração premiada, na cláusula da parte 4 dos benefícios pleiteados pelo colaborador, 1. Perdão judicial ou pena privativa de liberdade não superior a 2 anos. 2. Restituição de bens e valores pertencentes ao colaborador que efetivamente tiverem sido apreendidos. 3. E saliento esta parte pela importância, extensão dos benefícios para pai, esposa e filha maior do colaborador, no que for compatível. E 4. Ação da Polícia Federal visando garantir a segurança do colaborador e seus familiares, bem como medidas visando garantir o sigilo dos atos de colaboração. Esses são os benefícios pleiteados. Agora, o colaborador tem também não só benefícios, tem também obrigações. E as obrigações, a maior delas, das obrigações é falar a verdade, é não se omitir, não se contradizer. Não há na colaboração premiada essa ideia de que só respondo o que me perguntam. Não. O colaborador ou colabora com dados efetivos, até porque há um requisito essencial para que os benefícios sejam concedidos, a efetividade da colaboração. Se não houver efetividade da colaboração, se a colaboração em nada auxiliou, não há porquê, dentro dessa ideia de justiça colaborativa, justiça premial, se dar os benefícios. Então, a questão aqui é muito importante em relação à veracidade das informações e, mais do que isso, a não omissão das informações importantes. E por que digo isso? E peço também uma atenção especial aqui do colaborador e de seus
advogados. Após essa nova fase da investigação, onde vários documentos foram juntados aos autos, onde celulares, mensagens de celulares, mensagens de computadores, os novos laudos foram juntados, se percebeu que há uma série de omissões e uma série de contradições, eu diria aqui com todo respeito, uma série de mentiras na colaboração premiada. Isso fez com que, e dentro da lealdade processual que cabe a todos nós, magistrado, membros do Ministério Público e advogados, isso fez com que na terça-feira a Polícia Federal encaminhasse um relatório dizendo, abre aspas, o cotejo dos elementos probatórios identificados revela que o colaborador omitiu informações relevantes para o esclarecimento dos fatos investigados, em tentativa de minimizar a gravidade dos fatos. Fecha aspas. A partir disso, eu solicitei ao eminente Procurador-Geral da República, na própria terça-feira, um parecer sobre a questão. O Procurador-Geral da República, analisando essa questão, analisando até aquele momento, o descumprimento, abre aspas, o descumprimento dos termos acordados torna necessária a medida mais grave ante a existência de indícios concretos da atuação de Mauro César Barbosa Cid como articulador de atos voltados à abolição do Estado Democrático de Direito, o Procurador-Geral da República conclui solicitando, manifestando-se, pela decretação da prisão preventiva do colaborador. Por que fiz esse breve resumo? Porque essa audiência foi convocada como mais uma tentativa de permitir ao colaborador que preste as informações verdadeiras. Já há o pedido da Polícia Federal, já há o parecer favorável da Procuradoria-Geral da República pela imediata decretação da prisão, do retorno à prisão do colaborador. Então, aqui é importante, e exatamente por isso, a fim de possibilitar uma reflexão maior do colaborador com seus advogados, para que esclareça omissões, contradições na sua colaboração, sob pena não só da decretação de prisão, como também da cessação da consequente rescisão da colaboração, e eventual rescisão englobará inclusive a continuidade das investigações e responsabilização do pai do investigado, de sua esposa e de sua filha maior. Eu gostaria de saber se o colaborador está plenamente ciente das consequências da manutenção dessas omissões e contradições. Sim, senhor. Então, Cristina, vamos transcrever. O ministro relator fez um breve relatório sobre a colaboração, o acordo de colaboração premiada, os termos pelos quais a Polícia Federal e o colaborador chegaram ao acordo. A audiência realizada no dia 22 de março de 2024, onde o colaborador, na presença de seus advogados, reafirmou seu interesse em manter a colaboração premiada, tendo também reafirmado que a mesma foi realizada de forma espontânea e voluntária, sem nenhuma pressão da polícia ou do Poder Judiciário,
O ministro relator também expôs a pontuação. Quem estiver digitando pode colocar, tá? Para não precisar ficar falando vírgula e ponto. O ministro relator também expôs que, após a juntada de novas provas nos autos, a Polícia Federal apresentou relatório indicando omissões e contradições nos depoimentos do colaborador, na, entre aspas, tentativa de minimizar a gravidade dos fatos, fecha aspas. Esse relatório foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, que manifestou-se pela decretação da prisão preventiva de Mauro César Barbosa Cid. Ponto, né? O ministro relator ainda esclareceu que, se as omissões e contradições não forem sanadas, nos termos da legislação vigente, isso poderá acarretar a decretação da prisão preventiva e a rescisão do acordo de colaboração premiada, com efeitos não só para o colaborador, mas também em relação ao seu pai, sua esposa e sua filha maior, vírgula, uma vez que a extensão de seus benefícios consta na parte 4 do termo de colaboração premiada. Ok? Eu vou ao coronel Mauro Cid, eu vou perguntar diretamente e os dois advogados fiquem à vontade para pedir a palavra. Quem quer falar? Sou eu, Vânia. Por favor, doutora. Antes de mais nada, a defesa gostaria de agradecer pelo senhor ter nos convocado e dizer que a defesa também foi pega de surpresa com esses fatos novos, essa operação nova. Então, nós conversamos com o nosso cliente e ele está disposto a falar sim, a revelar os fatos que ele sabe, porque mentir ele não pode, né? Como Vossa Excelência mesmo disse. Mas ele certamente tem fatos que interessam a investigação, e nós gostaríamos também de ressaltar que nas outras operações, tanto das joias, das vacinas, o Coronel Cid ele colaborou muito bem. E também com essa operação, com essa investigação do 8 de janeiro. Tanto é que foi ele quem disse sobre o documento, ele entregou o documento, falou quem eram as pessoas que levaram os documentos. Então, que isso seja levado em consideração, né, de tudo. Agora, quanto a essa última operação, realmente ele vai esclarecer, se houve omissões, contradições, ele vai esclarecer, sim. Eu gostaria de falar antes de contar, tá? Eu gostaria de contar antes. Doutora, deixa eu...
Deixa eu dizer, aqui eu não precisaria repetir, mas a colaboração premiada ela não pode ser seletiva e direcionada. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui, o colaborador, ele dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público, é o Procurador-Geral da República. E quem analisa após a denúncia, eventual denúncia da Procuradoria-Geral da República, se haverá culpabilidade ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Não é o colaborador que, desde o início, analisa, esse não fez nada, não. Eu quero fatos. Por isso que eu marquei essa audiência, eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Eu vou passar a palavra a ele, só que eu já... Porque depois, e quero aqui, para não dizer que eu não avisei, depois eu tenho aqui um relatório detalhado, não só da investigação, como do novo relatório que a Polícia Federal está apresentando agora, encerrando a investigação sobre a tentativa de golpe com 700 páginas detalhadas. Então, eventuais novas contradições não serão admitidas. Então, antes de passar a palavra ao colaborador, eu quero que ele diga o que sabe, mas especificamente em relação ao presidente da República, ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, as lideranças militares citadas, General Braga Neto, General Heleno, General Paulo Sérgio, General Ramos e eventuais outros que ele tiver conhecimento, quero que ele diga qual a participação dessas pessoas na operação conhecida como Punhal Verde Amarelo, realizada pelo Grupo Copa 2022, mas não só em relação a isso. No financiamento e organização dos acampamentos nos quartéis, em especial de Brasília, e nos atos que levaram à tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Então, são esses 3 pontos principais, são esses 3 pontos. A Operação Punhal Verde Amarelo, financiamento e organização dos acampamentos dos quartéis, em especial de Brasília, e os atos, toda a sequência dos atos que acarretaram na tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Novamente dizendo ao colaborador, aos seus advogados, que nós temos agora todas as informações, inclusive as omissões e contradições. Então, Cristina, antes, vamos lá. Após a fala da doutora Vânia Bittencourt, dizendo que a defesa foi surpreendida pelos novos fatos e que o colaborador pretende continuar colaborando com informações que afastem as omissões e contradições, o ministro relator indagou inicialmente quais as informações que o colaborador tem em relação à participação do ex-presidente Jair Bolsonaro e das principais lideranças militares no governo, entre elas os generais Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio e Ramos, na participação da operação conhecida como Punhal Verde Amarelo. Punhal Verde Amarelo, coloca entre aspas, por favor. Punhal Verde Amarelo,
realizada pelo grupo, também entre aspas, Copa 2022. Vírgula, né? No financiamento e organização dos acampamentos nos quartéis, em especial em Brasília, e na preparação, financiamento e execução nos atos que geraram a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 2023. Palavra com o colaborador, Coronel Cid. Excelência, pela ordem. Para que não pareça omissão, como são muitos fatos, a defesa solicita que sejam postulados individualmente, e ele vai esclarecendo. Está aqui para esclarecer todos os fatos. Mas é uma quantidade. Então, que seja postulado individualmente, ele vai respondendo e esclarecendo. Doutor Bittencourt, quem pediu a palavra para fazer antes uma exposição foi o próprio colaborador. Após isso, eu vou detalhando e perguntando. Por favor. Ok. Boa tarde, ministro. Agradeço a oportunidade que o senhor está nos dando aí de poder esclarecer, poder contar realmente como colaborador e continuar colaborando com o que eu posso. Eu gostaria de explicar, contando efetivamente o que aconteceu, desde quando eu fiquei sabendo que iam possivelmente começar um planejamento sobre alguma ação, aonde foi, e aí eu vou construindo uma história, tentando passar por esse período aí, que praticamente 2 meses, desde a eleição, no final da eleição, até quando o presidente Bolsonaro deixamos o país por término de mandato. Então, basicamente, sobre esse planejamento do punhal verde e amarelo, a primeira vez que eu fui contactado para conversar sobre alguma coisa sobre esse respeito foi quando eu estava em Goiânia. Eu ia comandar o Batalhão de Ações de Goiânia e eu fui participar já da reunião de comando, para planejar já o ano de 2023 que ia entrar. Eram 2, 3 dias de reunião. E numa dessas noites, quando eu tinha acabado a atividade, eu fui procurado, pelo de Oliveira e pelo Ferreira Lima, que são colegas de trabalho meu, e a data foi entre 10 e 11 de novembro, 9, 10 ou 11 de novembro, em que eles expressavam a indignação com o que estava acontecendo no país, que alguma coisa tinha que ser feita, tinha uma mobilização de massa muito grande, que o Exército tinha que fazer alguma coisa, que o presidente não podia se omitir, que os generais não podiam se omitir, e que eles estavam propostos a fazer alguma ação que gerasse alguma mobilização de massa, que pudesse causar um caos institucional, alguma coisa, que pudesse levar a uma decretação de um estado de defesa, de sítio, e alguma coisa nesse sentido. E queria saber, o que eu sugeriria, o que eu poderia fazer. Aí o que eu falei para eles foi, olha só, eu não tenho contato com manifestante, eu não tenho contato com liderança nenhuma, eu não mantenho esses contatos nem com o pessoal dos manifestantes. E eles sugeriram conversar com o general Braga Neto, que o general Braga Neto, ele que mantinha o contato aí com os manifestantes, com o pessoal dos acampamentos na frente dos quartéis, que tinha essa ligação, digamos, mais popular, ligação com o pessoal do agro, e ligação, obviamente, com o presidente Bolsonaro. Então, isso foi dia 10 ou 11, dia 11, quando eu retornei, dia 12, nós fomos na casa do general Braga Neto, na casa do general Braga Neto. Só um minutinho, sim, senhor. Nelson. O nome das duas pessoas... É o de Oliveira, o coronel de Oliveira e o coronel Ferreira Lima. Tá, o coronel Oliveira, ótimo. Isso. E o Ferreira Lima. Isso. Por favor, pode continuar. Sim, senhor. Aí eu estava no Alvorado, expediente normal no sábado. Quando eles chegaram, eles me encontraram ali, a gente marcou na banca de jornal perto da casa do general, nos encontramos e fomos lá. O de Oliveira já conhecia o general Braga Neto anteriormente, parece que já tinha servido com ele no Rio, na intervenção,
com trabalho de forças especiais, tinha uma ligação muito próxima ao general, próxima não, funcionalmente naquele momento, né? Então eu já conhecia ele de outros trabalhos. E, bom, e aí a conversa foi nesse nível. Nós temos que fazer alguma coisa para que haja uma mobilização de massa, que haja alguma ação que tenha repercussão, que faça que o Exército tenha que fazer uma coisa, decretação de estado de sítio, os generais entendam a necessidade, que o presidente aceite assinar alguma coisa ou não, né? Mas tudo assim sem saber o que fazer. Não tinha nada específico, ainda detalhado o que se ia fazer, né? E aí começaram a surgir algumas ideias. Não, vamos caminhoneiro, vamos mobilizar os caminhoneiros, parar o país. Não, vamos bloquear a estrada. Então, ideias que podiam ser feitas para... Quando entrou no nível das ideias, o general Braga Neto interrompeu e falou assim, não, o Cid não pode participar, tira o Cid porque ele está muito próximo ao Bolsonaro. E foi aí que eu fiquei. Tanto que a própria Polícia Federal, né, eu saí mais cedo, eu fiquei 20, 30 minutos no período inicial, saí da reunião e voltei para Alvorada, né, está até registrado tudo ali mais cedo, porque tinha uma reunião, tinha até o link, ele que a Polícia Federal viu, né, que tinha outra reunião que eu tinha que participar com o presidente. Participar não, tinha que assessorar ali a parte técnica. E aí a reunião continuou, eu não conversei mais com eles. 2 dias depois, o Major de Oliveira me liga, né, e aí ele pergunta para mim, né, está nos autos, alguma novidade? Como eu não sabia de nada, nem tinha conversado com o general Braga Neto, também não perguntei, que era o meu perfil, falei, não sei, você que tem que me dizer, porque realmente eu não sabia o que eles tinham falado, combinado ou planejado fazer. Aí ele fala assim, estamos sem recurso, né, alguma coisa assim, não temos recurso. Eu falei, não, tudo bem, vamos ver se eu consigo. Aí eu fui procurar o general Braga Neto, né, não sabia do que tinham planejado, e falei, general, eu não sei o que foi conversado aí, mas eles estão precisando de dinheiro. Aí o general deu a ideia de, não, peça para eles fazerem uma solicitação, o que eles precisam inicialmente, e nós vamos ver se o partido consegue bancar alguma coisa, né? Tanto que inicialmente, até pelo início das conversas, até na minha conversa com isso, eu falei, não, tem que trazer o pessoal do Rio. Eu achava que eles queriam encorpar as manifestações, trazer grupo de motoqueiro, né, para poder encorpar e ter um pessoal conhecido, digamos assim, na mão. Aí ele me manda o primeiro documento, que foi aquele Copa 2022, que a Polícia Federal não conseguiu abrir. Naquele documento estava descrito que eles precisavam de hotel, carro, passagem aérea, né, alguns dados. O valor de 100 mil, inicialmente, fui eu que falei assim, até de maneira brincando, né, não tinha nem ideia de gasto. E o general Braga Neto me orientou a perguntar se o partido poderia custear isso aí. Aí eu fui conversar com o coronel lá, que era responsável pelo partido, não me lembro, recordo o nome dele. Inclusive, ele viu o documento, eu imprimi o documento e mostrei para ele o documento, né, esse documento, o inicial, que tinha só as relações. Aí ele falou que o partido não podia, né, trazer manifestante ou apoiar com esse tipo de material. Aí eu voltei no general Braga Neto, e o general Braga Neto falou assim, não, vou dar o jeito, vou tentar conseguir por outros caminhos. Aí eu não me recordo a data, mas talvez que 1 ou 2 semanas depois, o general Braga Neto me entrega dinheiro. Ele acho que foi, eu não me engano, mas eu creio que foi quando o de Oliveira esteve no Planalto, no Alvorada, né? Ele me entregou era tipo uma coisinha de vinho assim, aquele de presente de vinho, com dinheiro. Eu não contei, não sei quanto, estava grampeado, né? E aí o de Oliveira veio buscar o dinheiro. Então eu peguei o dinheiro e passei para o de Oliveira. Depois, no dia 9, se eu não estou enganado... Isso foi mais ou menos que dia, coronel? Ministro, eu acho que esse dia foi... Acho que foi dia 9... Eu não me lembro, mas foi a data que o de Oliveira esteve ele teve no Alvorada. Eu não sei se foi... Tá bem, pode continuar. Só que também
a Procuradoria, assim como os advogados, o nosso Procurador-Geral e o Procurador que acompanham, a qualquer momento fiquem livres para